Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. É muito ministério, né? Não vamos falar de tudo isso aqui não, viu? Mas é muito importante saber sobre essas instituições do nosso país, pois elas têm funções específicas e necessárias para a garantia de direitos individuais e coletivos e também da cidadania. O nosso foco neste projeto é o MPT, o Ministério Público do Trabalho, especialmente da 14ª Região, ou seja, de Rondônia e Acre. Olá, eu sou Sara Carolina e neste e nos próximos 2 episódios vamos falar de vários contextos do MPT Rondônia e Acre. E o diálogo do dia é com o procurador-chefe do MPT da 14ª Região, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, e com a procuradora do Trabalho, Camila Holanda Mendes da Rocha. E aí, vamos entender um pouquinho sobre o MPT? Olha, eu acho que um bom jeito de começar é falar que essa é uma instituição autônoma, então ela não se confunde com os 3 poderes que a gente conhece ou falar judiciário, executivo e legislativo. É muito comum que as pessoas achem que o Ministério Público pertence ao judiciário, mas na verdade é uma instituição autônoma. E especificamente o Ministério Público do Trabalho é uma instituição que tem por missão atuar na área trabalhista. Então, atuar nos conflitos das relações de trabalho e garantir que a lei seja cumprida nessas relações. É como se fosse o advogado da sociedade, vamos resumir assim, né? E especificamente o Ministério Público do Trabalho tem esse objetivo de representar a sociedade nas causas que são relacionadas à efetivação dos direitos relacionados ao trabalho. Muitas vezes o MPT ele pode ser entendido como uma entidade que defende o trabalhador. Não necessariamente. A gente defende a aplicação da lei trabalhista. E isso deságua até em questões de concorrência. Por exemplo, quando a gente garante que uma empresa cumpre a legislação trabalhista, a gente garante que o mercado como um todo funcione de uma forma justa e igual para todas as empresas. E aí, claro que tem as dificuldades, às vezes, encontradas pelas empresas menores, as empresas maiores. Isso tudo a gente leva em consideração na hora de, por exemplo, propor acordos, pedir indenizações pelo descumprimento da legislação. Então, tem mesmo a postura da empresa. Se desde o início da investigação ela mostra uma postura de querer corrigir a sua atuação, de querer regularizar, isso também é levado em consideração. O Ministério Público do Trabalho ele desempenha um papel de mediador social, então precisa estar próximo da sociedade, estar próximo dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos representantes dos empregadores também, para entender a dinâmica, as necessidades, o que falta, o que precisa, quais são as demandas. E nessa função de mediador social, a gente pode trazer mais concretude quando a gente explica de fato quais são as funções do Ministério Público do Trabalho, né? Especificamente, a função de fiscalizar. Ela é a função que acaba sendo mais conhecida, que é a partir de denúncias ou a partir de busca ativa do próprio Ministério Público para verificar onde há o descumprimento da legislação trabalhista e buscar a correção daquilo. Esse é o que a gente chama de órgão agente. Tem uma outra função que a gente chama de órgão interveniente, que significa a participação do MPT nos processos que estão em trâmite na Justiça do Trabalho. Esses processos são enviados ao Ministério Público do Trabalho para que o Ministério Público emita um parecer, para que opine sobre aquela causa em concreto, né? E também a mediação, que é um dos pontos centrais do Ministério Público do Trabalho, que é a resolução de conflitos que envolvem as questões laborais. O Ministério Público do Trabalho também faz esse papel de mediação. Por exemplo, nesses casos em que a gente ajuiza uma ação contra uma empresa que descumpriu a legislação, a gente vai exigir que ela regularize, que então ela faça o que a legislação peça, mas não só isso, a gente vai pedir uma indenização para que aquele dano coletivo que foi causado seja compensado, e nisso entra até uma parte de fomento de políticas públicas, né? A gente tem um banco de projetos que recebe projetos de entidades privadas sem fins lucrativos ou órgãos públicos, e esses valores que são pedidos pelo dano que é causado à sociedade são revertidos de volta para a sociedade. E também um outro aspecto é a atuação promocional, que está ligada também com promoção de políticas públicas no mundo do trabalho, seja promover a empregabilidade de grupos vulneráveis, seja garantir uma atuação num setor que é específico ou que teve uma alteração da legislação,
tem diversas frentes que não só essa frente repressiva, às vezes, que é muito associada ao Ministério Público, né? Inquérito, ajuizamento de ação, mas também uma faceta voltada até mais próxima da sociedade, de promoção de políticas públicas ligadas ao mundo do trabalho. A sede do Ministério Público do Trabalho em Porto Velho fica na Presidente Dutra, número 4055, que é a Casa do Trabalhador. Assim, nós estamos de portas abertas mesmo. É nosso dever institucional fazer o atendimento ao público e receber qualquer pessoa que venha com uma demanda social, inclusive encaminhá-la para outros órgãos, se for o caso. E toda a nossa atividade é voltada para trazer essa sensação de que realmente aqui é um espaço com portas abertas. Também para receber entidades, movimentos sociais, para a promoção de audiências públicas, que é um momento em que a gente escuta a sociedade e, inclusive, convoca outros órgãos ou instituições ou responsáveis para ouvir também junto com o Ministério Público. Isso é legal de ser falado, porque às vezes a pessoa pode não saber, será que a demanda que eu tenho, a necessidade que eu tenho é aqui mesmo no Ministério Público do Trabalho? Isso não precisa ser uma preocupação. Se a pessoa tiver condições de vir até aqui, ou até mesmo, às vezes, ligar, ela pode se informar se é ali, ou senão a gente encaminha para o órgão que faça o atendimento daquela necessidade, daquele cidadão, daquele trabalhador. E a gente tem a nossa unidade aqui em Porto Velho, tem a unidade em Ji-Paraná também, tem a unidade em Rio Branco, mas o nosso objetivo é estar em todos os lugares. Então, o MPT tem trabalhado para ampliar o seu atendimento por meio de recursos tecnológicos. Então, foi feita uma parceria com o Tribunal de Justiça, em que vai haver um atendimento integrado em todas as cidades em que tem vara. Quando a gente fez um acordo de cooperação com o MP do Estado, para que eles atendam nas promotorias do interior, e com o Tribunal de Justiça é um acordo de adesão aos fóruns digitais. Então, em todas aquelas unidades que o Tribunal de Justiça de Rondônia está abrindo os fóruns digitais, que são unidades que não são sedes de comarca, o MPT está presente lá também fazendo o atendimento remoto por meio do nosso balcão virtual. Mas a gente quer estar mesmo em todos os lugares. Então, tem lugar que a gente vai presencialmente, é uma atividade que a gente chama de MPT itinerante. Então, os procuradores se deslocam junto com a equipe para conhecer a realidade local, para acessar ambientes em que não tem acesso a recursos tecnológicos, por exemplo, e para estar realmente presente junto ao trabalhador e à trabalhadora do nosso estado. A gente se encontra no próximo episódio para falar um pouquinho mais sobre o MPT. Você escutou o diálogo entre os procuradores do Ministério Público do Trabalho Rondônia e Acre. Se liga, porque no próximo episódio você vai conhecer os programas, projetos e ações do MPT da 14ª Região. Não vá perder, hein? Acesse o conteúdo do projeto Reconhecendo Meu Trabalho no feed do Instagram @rec.unir, em nosso canal no YouTube RecUnir. Acompanhe toda a série, curta e compartilhe. Reconhecendo Meu Trabalho é uma produção do Grupo de Pesquisa e Extensão Rádio, Educação e Cidadania, REC, da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, MPT, Rondônia e Acre. Bora cidadanear?